O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais seu papel como formador de grandes talentos do futebol. Fala galera, saudações rubro-negras, Thiago Dias aqui e hoje eu vim trazer muitas informações sobre o Flamengo. A gente tem esse vídeo aí do René, onde ele fala sobre várias demissões no Flamengo, então a gente vai acompanhar na íntegra esse vídeo, para a gente ficar bem informado sobre tudo o que está acontecendo no clube mais querido e mais amado, que é o Flamengo. Já convido você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e chega nos ajudando, clicando no gostei, porque ajuda demais o nosso crescimento, tá? Vou começar falando do BAP, presidente do Flamengo. Ele não está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, mas não está em Orlando com a delegação rubro-negra. Ué, o que ele está fazendo nos Estados Unidos? Ele foi para Nova York se reunir com o presidente da FIFA, por um motivo super especial. Está tendo um evento, um kick-off, que eles chamam, né, do Super Mundial, que o Flamengo vai disputar no meio da temporada. E lá nessa reunião, o BAP, presidente do Flamengo, ele presenteou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, com uma camisa do Flamengo e escrito o nome do presidente da FIFA, Infantino, e o número 25, em alusão, obviamente, à temporada de 2025, temporada essa que vai ter o primeiro Super Mundial e o Flamengo vai disputar. Obviamente que a saída do BAP lá estreita laços, estreita relação, isso é importante demais. Eu acho que o mandatário rubro-negro está certo sim em fazer parte, óbvio que está certo, ele foi convidado, tal como outros clubes foram convidados, tem outros representantes também, o Fluminense deve ter mandado alguém, o Palmeiras deve ter mandado alguém, o Botafogo deve ter mandado alguém. No caso, o Flamengo foi o presidente BAP e ele está certíssimo em se fazer presente nesse evento tão importante com o presidente da FIFA. Ah, mas eu não gosto do presidente da FIFA. Não tem jeito. Ele é o atual presidente da FIFA, é ele que comanda a FIFA, então o presidente do Flamengo não vai simplesmente porque o presidente da FIFA é benquisto. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Falando de futebol, o Juninho, por enquanto, o único reforço para a temporada 2025, foi regularizado na CBF como jogador do Flamengo, está apto para entrar em campo. Vene, quando que ele vai entrar em campo? Fisicamente, ele está bem. Obviamente que vai depender da análise aí do técnico Felipe Luiz, quando eles retornarem aos Estados Unidos. Juninho não vai para os Estados Unidos, vai ficar aqui treinando no Ninho do Urubu, junto, inclusive, com o Cebolinha, com Pedro, com Vinha, que estão fazendo trabalhos diariamente no Ninho do Urubu, enquanto o elenco que disputa o Campeonato Carioca faz esse tour pelo Nordeste aí para essas 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Por falar em Campeonato Carioca, falei no último vídeo, vou falar aqui novamente para a audiência rotativa, para quem não acompanhou no último vídeo, o Flamengo pela 8ª rodada vai disputar um jogo fora de casa também, contra a Portuguesa. A Portuguesa é mandante, recebeu uma proposta, o Flamengo topou essa proposta, vai receber R$1,5 milhão de reais e esse jogo será disputado em Uberlândia, lá no Parque do Sabiá. Alô, galera de Uberlândia, muita gente me manda mensagem de lá me perguntando sobre isso. O Flamengo já tem até hotel marcado. Eu vou ver o nome do hotel aqui para ajudar a galera de Uberlândia, porque muita gente me perguntou isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, é o Mercury Uberlândia, tá, galera? Para quem é torcedor aí de Uberlândia, já vai se organizando, porque dia 5 de fevereiro está previsto esse jogo para acontecer contra a Portuguesa. Vamos lá, galera. Dívidas. Falei no último vídeo, das dívidas que o Estrela Madura e o Leixões, clubes portugueses, têm com o Flamengo. Entrei em contato com esses dirigentes não negaram as dívidas, pelo contrário, apenas me fizeram ameaças dizendo que eu não teria mais informações com eles, que eu sou jornalista colado com o Flamengo, por isso que essa notícia está sendo publicada por mim. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os caras devem e a culpa é do jornalista que está apenas noticiando. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E foi o que eu falei para eles. Não sou mendigo de informação. Eu faço o meu papel. Se não quiser me passar mais informação, não quiser mais falar comigo porque eu noticiei uma verdade, a minha preocupação é sempre falar a verdade. Eu noticiei uma verdade e a culpa é minha. Os caras são caloteiros, os caras estão devendo ao Flamengo e a culpa é do jornalista. A culpa é deles que não pagaram. Eu estou apenas fazendo o meu papel, que é informar. E óbvio, sempre de maneira correta. E foi o que eu fiz. Tentei ouvi-los. Não negaram, pelo contrário. Inclusive, um dirigente do Leixões disse o seguinte: calma, amigo, todo mundo no futebol deve.
mas todo mundo paga. Às vezes paga atrasado, mas paga. Mas você que gosta que lhe deem notícias devia ter pedido o contraditório ao clube, mas não, você babou o ovo de quem lhe dá jeito. Por isso vai ter sempre notícias de lá, não daqui. Mas cuidado que muitas vezes já vi grandes amigos virarem inimigos e um dia vai ser consigo e sua fonte Flamengo. E aí eu respondi o seguinte para ele: você está me ameaçando? Aí ele falou: eu? Onde vês ameaça? Digo-te para teres cuidado que às vezes os nossos amigos que nos dão notícias deixam de ser amigos e depois pelo caminho perdemos amigos que nos ajudaram. E essa expressão cuidado não é cuidado de ameaça, é cuidado de alerta. Eu fui e respondi para ele: eu não sou mendigo de notícias. A minha preocupação é sempre noticiar a verdade. Se você quiser deixar de falar comigo porque eu noticiei uma verdade, o problema é seu. Acho que você não me conhece mesmo. Eu sou um cara profissional e ético. Você está me confundindo. Você é caloteiro e a culpa é minha? Agora acho bom você parar de ameaças, beleza? Aí ele respondeu: eu ia te responder, mas não vale a pena. Eu falei: ok, então paramos por aqui. Você já falou e você já faltou respeito. E foi assim que terminou essa situação. Ou seja, eles confirmando que de fato deve, todo mundo deve. Ah, todo mundo deve. Então, se todo mundo matasse, ele ia matar também. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é um absurdo. Estamos falando de um dirigente do Leixões, clube que o Flamengo iria comprar com a antiga gestão. Só para vocês terem noção do nível de absurdo que é essa situação. E eu não vejo ninguém falar. É só o Vene Casagrande que fala. Por que isso? Por quê? Fica esse questionamento. Por quê? Ninguém vai falar? Vamos para o próximo assunto. Demissões em massa. O Flamengo hoje emitiu um comunicado que eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu só pegar aqui, imprensa, vamos lá, vou pegar o comunicado aqui na íntegra, não é grande o comunicado, tá? O Clube de Regatas do Flamengo informa que está promovendo uma reestruturação estratégica nas categorias de base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o seu papel como formador de grandes talentos do futebol, uma marca do DNA rubro-negro. Essas mudanças estruturais visam alinhar as categorias de base do clube e a filosofia de trabalho adotada no futebol profissional, garantindo uma integração vertical das ideias e padronização do modelo de jogo. A reformulação ainda inclui a adoção de práticas mais modernas, replicadas nos principais clubes do mundo, com foco na otimização de processos, funções e elencos. Beleza. Foram várias demissões. Inclusive, hoje o perfil Flabase disse que foram quase 30 demissões de profissionais. Eu avisei a vocês no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, eu soltei a seguinte informação. No primeiro momento, a nova gestão do Flamengo com José Boto identificou que tanto na categoria de base quanto no profissional, há mais profissional do que o necessário. O entendimento é que, em relação a grandes clubes da Europa, há mais cargos empregados do que o necessário, com muitos sem utilidade. Na categoria de base, após levantamento de dados, entenderam que até jogador é um número exagerado atualmente. E aí veio essa quantidade de demissões hoje, dia 16 de janeiro. E eu fui e publiquei o seguinte, quer ver? Vou ler exatamente aqui. As demissões no profissional e na categoria de base do Flamengo não são surpresas. Avisamos no dia 1º de janeiro que a nova gestão, no primeiro momento, identificou que existia digamos assim, esse exagero de profissionais, vários fazendo a mesma função. Então, para que você ter vários profissionais fazendo a mesma função? E hoje eu trouxe mais uma informação. Cerca de 90 jogadores das categorias de base, sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11, vão ser desligados. A ideia é enxugar para gastar menos e produzir mais. Gente, não é nenhum absurdo isso. É óbvio que tem alguns profissionais que estão saindo porque não fazem parte da confiança da gestão que entrou. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Ah, mas o BAP disse antes da eleição que não teria demissão em massa. Gente, ele disse isso porque, obviamente, ele não sabia o cenário que ele iria encontrar. Então, eu acho que ele não poderia ter prometido, ou se prometeu. Eu confesso que eu não vi se ele prometeu, porque eu estou vendo muitos torcedores argumentando isso. Eu confesso que eu não vi se ele prometeu. Pelo menos na live que eu fiz com ele, ele não prometeu. Agora, se ele prometeu, ele errou aí. Porque ele não sabia o cenário que ele iria encontrar. E o cenário que ele encontrou, gente, é tenebroso. As pessoas me falam, Vene, o Flamengo parece um banco, é um monte de gerente.
É gerente para lá, gerente para cá na categoria de base, um monte de gente fazendo a mesma função, um monte de aspone. Isso não é o Vene que está falando, são as pessoas de dentro do Flamengo que falam. Então, se está fazendo isso, é para o bem, pro bem do clube. Gente, não faz o menor sentido você demitir um monte de profissional porque você quer o mal do clube. Isso não faz o menor sentido. Ah, são profissionais talentosos, beleza. Outros que vão entrar também são talentosos. Ponto. E ponto. Tá certo. Tem que enxugar. Eduardo Bandeira de Melo fez isso quando entrou também. Vocês vão se recordar disso. Não é nenhum absurdo. Pelo contrário. Pelo contrário. Se tem um monte de gente que não faz nada ganhando salário alto, para que você vai manter? Gente, isso é um clube de futebol. Isso é um clube de futebol. Ah, mas coitados, faz parte. É o mercado, isso é o mercado. E se você consegue fazer mais gastando menos, é o ideal para o clube. É o ideal para o clube nesse momento. Sobre outro assunto, galera, vamos lá. Mais um jogador do Flamengo foi procurado aí nas últimas horas por um clube do exterior. Publiquei o seguinte nas minhas redes sociais: a diretoria do Flamengo nas últimas horas foi procurada pelos empresários de Luiz Araújo e comunicada que o Al Rayyan do Catar, clube que Arthur Jorge acabou de assumir, queria saber condições financeiras para abrir negociações para contratar o atacante. A resposta dada aos empresários foi que o valor é acima do que foi pago para tirá-lo da MLS e que o clube não deseja negociar Luiz Araújo. Os representantes, portanto, avisaram ao Al Rayyan que não seria possível iniciar tratativas nesse momento. José Boto, em recente entrevista coletiva, garantiu que o Flamengo não vai negociar jogadores importantes e Luiz Araújo faz parte desse grupo. Então, mais um jogador do Flamengo procurado e mais um não que o Flamengo deu nessa procura, nessa sondagem, como vocês quiserem chamar. E tá certo, para mim o Luiz Araújo tem que ficar. O Luiz Araújo é um jogador extremamente importante, taticamente falando, é um dos melhores do Flamengo. O cara joga muito sem a bola, entende de futebol, entende de posicionamento e com a bola nos pés ele foi muito importante até a lesão dele na temporada passada. Era titular, inclusive. Então, tá certo, o Flamengo tem que ficar assim com ele. Vocês acham que deveria vender, pensar em fazer dinheiro? Podem comentar à vontade.